Oi, aqui é a Cristiane do canal Meu Mundo de Histórias e eu tô aqui hoje para contar para vocês sobre mais um livro que eu li. O livro de hoje é A Sedução da Duquesa, da Lorraine Heath. Esse livro foi publicado pela Harlequin, que é um selo que eu gosto bastante. Para começar a falar sobre esse livro, para dar uma palhinha para vocês entenderem melhor, A Sedução da Duquesa faz parte de uma série, São 4 livros até o momento, não sei se haverá mais livros, mas por enquanto são 4. A Sedução da Duquesa, na verdade, é o último livro, é o 4º livro. Eu não sei por que eu comecei a ler pelo último livro. Vai entender, coisas da vida. Mas eu comecei a ler pelo último livro, Os outros livros são Desejo e Escândalo, O Amor de um Duque e A Filha do Conde. A Sedução da Duquesa, então, é o último. Essa série é chamada dos Irmãos True Love. E a coisa dessa série na verdade, é uma história muito bonita, porque ela se passa em 1870, alguma coisa, e o que originou essa série foi o fato de uma mulher chamada Etty True Love. Ela era uma parteira, era uma mulher que ela recolhia filhos bastardos da nobreza e de homens casados, comprometidos e que tinham tido filhos com amantes e queriam de alguma maneira se livrar dessas crianças, uma coisa horrível, mas isso era muito comum nessa época, infelizmente, E essa mulher, a Etty True Love, ela abrigou vários bebês bastardos, que os pais queriam se livrar. E ela, na verdade, essas pessoas, quando passavam essas crianças para essas mulheres, que recebiam esses filhos bastardos, era infelizmente, terrivelmente, com a intenção de que essa pessoa se livrasse desses bebês, assassinasse esses bebês, falando mais abertamente. Mas a Etty True Love, ela resolveu não acabar com essas crianças, Ela resolveu não matar, que ela não poderia matar essas crianças, e ela acabou ficando com esses bebês. Então, é por isso que a série se chama Os Irmãos True Love, os filhos que ela criou, Crianças bastardas, indesejadas, e com essas crianças ela formou uma linda família. Essa história realmente é muito bonita, muito importante nessa série. O fato da Etty ter formado essa família e da família ter dado muito certo. Você vê que os filhos se tornaram pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes. E cada livro conta a história da vida, do relacionamento de cada um desses filhos, Então, o 4º livro, nós somos apresentados a história do Aidan True Love, que ele abriu um clube, Ele tinha alguns negócios, mas o principal era um clube chamado o Clube Elysium. Era um clube para mulheres. Naquela época, como a gente sabe, a maioria dos casamentos eram armados, eram arranjados, e muitas mulheres, na verdade, eram infelizes nos seus casamentos. Então, o Aidan criou esse clube com a intenção de oferecer um espaço onde as mulheres pudessem ser livres e ter um pouco de prazer, poder aproveitar a companhia das amigas e também, é claro, de homens. É um lugar que elas poderiam jogar, elas poderiam beber, elas poderiam ter vários serviços como massagem e outros serviços mais que nós sabemos, é claro, que fazia parte do negócio. Então, uma bela noite, o Aidan, que era o dono, o proprietário do clube, na verdade ele não era um dos rapazes que trabalhavam, ele era o dono, mas ele é procurado pela Selena Sheffield. A Selena Sheffield é a nossa mocinha dessa história. Ela é a Duquesa de Lushing. Ela acabou de ficar viúva. Ela era casada com o Duque de Lushing. E esse casamento eu achei muito interessante. O casamento dela com o Duque de Lushing foi um casamento muito bonito, não tinha amor, não tinha paixão. Aliás, tinha amor, mas era um amor assim mais fraternal, um amor de amigos, Eles eram muito amigos.
Não tinha paixão, não tinha aquela, nunca teve, nem no início. Mas fica claro que eles se respeitavam e se gostavam de alguma maneira, né? Mas o Duque de Lushing ficou muito doente e faleceu. Então, e ela se vê numa situação bem complicada, porque naquela época, se você não tivesse um herdeiro, né, que pudesse levar adiante, né, as propriedades da família, né, tinha que ser um herdeiro, e ela não tinha tido nenhum filho até então, apesar, né, de ter ficado casada há anos aí com o Duque, ela não gerou nenhum herdeiro. E isso foi um grande problema não só para ela, né? É claro, ela pensou também na própria situação, mas o mais importante dessa história é que a Selena, ela pensou nas irmãs dela. Ela era eu acho que se chama o arrimo da família, né? Aquela pessoa que ajuda a sustentar os irmãos. E ela era o principal meio, né, de sustento das irmãs, e também ela deveria assegurar o futuro das irmãs dela. E como ela faria isso, uma vez que ela não gerou nenhum herdeiro, o marido morreu, ela estava prestes a ficar com apenas assim uma propriedade onde ela poderia habitar, mas assim, mais nada. Todo o resto da imensidão de propriedades e de dinheiro e da fortuna que o Duque tinha iria para a coroa, porque era assim que era feito naquela época. Então ela bolou um plano aí maluco na cabeça dela com a ajuda do irmão, que ela deveria gerar, o marido tinha recém morrido, ela deveria gerar um herdeiro aí, né, um falso herdeiro aí, ela deveria engravidar aí rapidamente para poder assegurar não só a situação dela, o bem-estar dela, mas principalmente o bem-estar das irmãs, né, e que as irmãs pudessem ser apresentadas à sociedade, debutar e fazer bons casamentos, né, que era isso que as pessoas pensavam na época em termos de oferecer o bem-estar, né, para a família. Então ela teve essa ideia, ela sempre se sentiu atraída pelo Aidan, que era, né, o proprietário do Clube Elysium, e ela aparece lá com essa proposta que ela queria, né, passar uma noite com ele. Inicialmente, claro, ela não falou logo de cara qual era o objetivo dela, ela falou que ela queria passar uma noite com ele. Mas assim, algumas coisas acontecem, imprevistos acontecem, e essa noite de primeira não vai acontecer de primeira. Vai precisar de mais noites, né? A história vai ter alguns percalços aí. Ele acaba sabendo do objetivo dela, ela acaba revelando esse objetivo para ele. Isso não é nenhum spoiler, isso acontece logo no início da história. E ele decide cooperar com ela. Só que aí, né, que a história vai se desenvolver, eles vão ter um relacionamento muito intenso, muito apaixonado. Eu fiquei muito apaixonada pela história desse casal, eu fiquei muito encantada, eu tenho que admitir. A escrita da autora é muito gostosa de ler, é muito fluida, muito simples de você entender, é muito dinâmica e você fica muito apaixonada por esse casal. Eles têm, né, um envolvimento muito intenso, como eu disse, se gostam muito rápido, e aí a história vai caminhar para várias coisas acontecendo e tal. E assim, aí a partir daí eu já não posso falar mais nada. Mas eu tenho certeza que quem curte, né, como eu, né, amo romance de época, esse livro foi assim, ultimamente eu posso dizer assim com toda certeza que foi um dos melhores livros que eu li. Eu estou agora super curiosa para ler o restante, né, da série, os outros livros. Vou olhar minha colinha aqui: Desejo e Escândalo, O Amor de um Duque e A Filha do Conde. São os 3 primeiros que eu estou super curiosa para ler, quero ler logo, porque eu fiquei tão encantada com a história desses irmãos que eu estou querendo ler rapidinho e para saber de tudo. Então é isso, esse livro, como eu disse, né, foi publicado pela Harlequin, a capa é lindíssima, eu sou suspeita para falar, eu acho linda essas roupas de época, esse charme todo, eu amei essa capa, amei as outras capas também dos outros livros que eu já vi.
Então é isso, eu recomendo muito esse livro, muito mesmo. Eu fiquei apaixonada. Eu acho que quem gosta de um romance, de uma história, e mais ainda, eu acho que quem gosta de uma história que tenha não só romance, mas questões importantes que façam a gente pensar, né? Esse livro faz a gente pensar muito sobre as relações familiares, né? O amor que nós temos pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, por quem nos cria, quem nos dá amor. Esse livro faz a gente pensar muito o quanto é importante os sacrifícios que nós fazemos por quem nós amamos. Eu acho que esse livro, né, faz a gente pensar muito sobre isso. Isso é sempre, né, fez parte da história da humanidade, eu acho, das famílias que se amam, né? A gente sempre vai pensar nisso, né, nos nossos entes queridos e tudo que nós faríamos por eles. Eu acho que esse livro explora muito essa questão também. A questão do casamento dela com o falecido Duque, eu acho que foi uma coisa muito bem colocada, muito bonito, né, a relação. Eu acho que muitos romances, quando tem uma viúva, eles querem sempre mostrar que o falecido marido era um monstro, era mal para ela. E eu achei muito legal nesse livro o falecido marido dela ter sido um homem bom para ela, ter sido um amigo para ela. Mas no final você vai entender melhor essa questão do casamento dela e dessa amizade deles e tudo. Não vou dar spoiler nenhum, mas você vai entender totalmente. Isso foi colocado também de uma maneira muito bonita. Gostei muito. É isso, eu recomendo esse livro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, me deem uma forcinha, deem um like, façam um comentário, diga se vocês ficaram interessadas em ler esse livro. Deem sugestões de livros que vocês gostariam que eu lesse para fazer também resenha. E por favor, me sigam também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Instagram Meu Mundo de Histórias e Facebook também, Meu Mundo de Histórias. É isso. Muito obrigada e tchau. Um abraço.